esse slide, ele ilustra realmente como antigamente se morria. Vocês podem ver aí nessa figura a perplexidade do médico sentado junto à criança que está falecendo, no fundo a família, e era assim que antigamente a gente via o que acontecia, né? A família reunida, o médico participando ativamente do processo final da morte do paciente. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Tanto é que este é um dos símbolos da medicina que vocês estão vendo aqui. O médico lutando a todo custo contra a morte que está embaixo. Esse tem sido um paradigma da medicina atual. Atualmente, o que a gente pode ver é o que num hospital completamente cheio de tubos, sofrendo, aqui acompanhada, mas na maioria das vezes dentro de uma unidade de terapia intensiva, sozinho, solitário, enfrentando sozinhos com todos os percalços a sua morte. E na relação importante que existe na bioética, nós temos algumas questões que devem ser feitas. Primeiro, o paciente tem direito de decidir sobre a própria morte, ou seja, o momento em que ele deve morrer, ou como deve ser a sua morte. Segundo, o médico pode atender um pedido de morte. E, finalmente, os tratamentos fúteis podem ser abolidos. O que nós chamamos de tratamentos fúteis são aqueles tratamentos desproporcionais e que normalmente podem ser submetidos aos pacientes no sentido de evitar a morte. Quando nós falamos de eutanásia, nós falamos do médico auxiliando o doente a morrer. A posição mundial contra a eutanásia é de absoluto repúdio. Não existe, de uma maneira geral, nenhum país que não criminalize a eutanásia, a não ser na Holanda. Na Holanda, a eutanásia é possível de ser realizada e ela não é criminalizada por lei. Mas é necessário que para isso aconteça, que o médico determine isso seja aceito pelo paciente, o paciente assine um papel solicitando isso e que essa declaração do paciente se repita mais de uma vez para que no decorrer do tempo ele realmente não se arrependa do processo e que outro médico que não esteja atendendo o paciente também assine e concorde com a eutanásia. Bom, do ponto de vista das religiões, todas as religiões, monoteístas principalmente, são contrárias à eutanásia. No entanto, no que se refere à religião católica apostólica romana, isso fica bem claro na declaração sobre a eutanásia de 5 de maio de 1980 da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Nessa declaração, a Igreja se posiciona absolutamente contra a eutanásia, principalmente baseada no princípio da sacralidade da vida. A vida pertence a Deus e não ao homem, e dessa forma ele não tem o direito de retirá-la. No entanto, ela deixa bem claro, no final das suas considerações, que o prolongamento desnecessário da vida, o prolongamento da vida às custas de sofrimento, ele deve ser absolutamente evitado. Também nós podemos falar um pouco sobre distanásia. O que a gente chama de distanásia é o conceito de tratamento fútil. O que é tratamento fútil? É todo aquele tratamento que nós fazemos de forma desproporcional e que absolutamente não leva a nada. São tratamentos que nós fazemos, evidentemente, com a intenção de curar o doente, mas que nós sabemos que a um determinado ponto da evolução da doença, nós já não podemos mais curá-lo. E muitas vezes esses tratamentos causam ao paciente muitos sofrimentos. Então, o objetivo da bioética é sempre, que possível, evitar a distanásia. No entanto, do ponto de vista médico e jurídico, o médico não é
tão protegido se ele quiser simplesmente parar de um determinado tratamento, no sentido de evitar a distanásia. O que nós temos de leis a respeito disso é a lei de 10.241 de 1999, do Estado de São Paulo. Essa é uma lei estadual que fala sobre os direitos do paciente, é chamada Lei Covas. E também uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2006, a chamada Resolução 1805. Essa lei, a Lei Estadual 10.241, ela trata dos direitos do paciente do Serviço Público de Saúde do Estado de São Paulo. No seu artigo número 2, o segundo artigo, no parágrafo 23, ela dá direito ao paciente de recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para prolongar a vida. E da mesma forma, no parágrafo número 24, ele dá a opção para o paciente do local em que ele pode ou em que ele quer morrer, ou no hospital ou em sua casa. Esta é uma lei de âmbito exclusivamente estadual. A resolução número 1805 do Conselho Federal de Medicina, ela veio realmente do encontro daquilo que todos os bioeticistas querem e foi absolutamente bem estudada. Ela diz que na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou do seu representante legal. Essa resolução, ela não tem força de lei, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Logo que ela foi colocada, imediatamente no segundo dia, ela foi contestada por um promotor da República, dizendo que essa resolução, ela estimulava a eutanásia. Ela foi apresentada a um juiz lá em Brasília, esse juiz fez todos os estudos e previu que essa resolução pudesse ser adotada por uma liminar. Portanto, essa resolução ainda não pode ser aplicada e ela não tem força absoluta.